capítulo 2. Então, estando em progresso o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar, e repentinamente ocorreu do céu um ruído bem semelhante ao de uma forte brisa impetuosa, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E línguas, como que de fogo, tornaram-se-lhes visíveis, e se distribuíram, e sobre cada um deles assentou-se uma. E todos eles ficaram cheios de Espírito Santo, e principiaram a falar em línguas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia fazer pronunciação. Acontece que moravam em Jerusalém judeus, homens reverentes de toda a nação das debaixo do céu. Assim, ao ocorrer este som, a multidão ajuntou-se, e estava desnorteada, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Deveras ficaram assombrados e começaram a perguntar-se, dizendo: Pois que? Não são galileus todos estes que estão falando? E, no entanto, como é que ouvimos cada um de nós o seu próprio idioma em que nascemos? Partos e medos e elamitas e os habitantes de Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e o distrito da Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e as partes da Líbia, do lado de Cirene, e os residentes temporários de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Sim, todos ficaram assombrados e estavam em perplexidade, dizendo um ao outro: Que denota esta coisa? No entanto, diversos mofaram deles e começaram a dizer: Estão cheios de vinho doce. Mas Pedro pôs-se de pé com os 11, levantou a sua voz e fez-lhes a seguinte pronunciação: Homens da Judéia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, seja isso conhecido por vós, e dai ouvido às minhas declarações. Estes, de fato, não estão embriagados como supondes, pois é a 3ª hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a sorte de carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei naqueles dias do meu espírito, e eles profetizarão. E darei portentos em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, e fogo e fumaça brumosa. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e ilustre dia de Jeová. E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem publicamente mostrado a vós por Deus, por intermédio de poderosas obras e portentos e sinais, que Deus fez por intermédio dele no vosso meio, conforme vós mesmos sabeis. A este homem, como alguém entregue pelo conselho resolvido, e pela presciência de Deus, vós fixastes numa estaca pela mão de homens contrários à lei e o eliminastes. Mas Deus o ressuscitou por afrouxar as ânsias da morte, porque não era possível que ele continuasse a ser segurado por ela. Pois Davi diz com respeito a ele: Eu tinha constantemente a Jeová diante dos meus olhos, porque ele está à minha direita, para que eu nunca seja abalado. Por esta razão, meu coração ficou animado e a minha língua se alegrou muito. Além disso, até mesmo a minha carne residirá em esperança, porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que aquele que te é leal veja a corrupção. Fizeste-me saber os caminhos da vida, encher-me-ás de boa animação com o teu rosto. Homens, irmãos, é permissível falar-vos com franqueza a respeito do chefe de família Davi, que ele tanto faleceu como foi enterrado,
e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Portanto, visto que era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado, com juramento que faria sentar um dos frutos dos seus lombos sobre o seu trono, previu e falou a respeito da ressurreição do Cristo, que ele nem foi abandonado no Hades, nem viu a sua carne a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus, e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Realmente Davi não ascendeu aos céus, mas ele mesmo diz: Jeová disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez tanto Senhor como Cristo, a este Jesus a quem pendurastes numa estaca. Ora, quando ouviram isso, ficaram compungidos no coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens, irmãos, o que havemos de fazer? Pedro disse a eles: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis a dádiva gratuita do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, tantos quantos Jeová, nosso Deus, chamar a si. E dava cabalmente testemunho, e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: Sede salvos desta geração pervertida. Portanto, os que abraçaram de coração a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se cerca de 3.000 almas. E eles continuavam a devotar-se ao ensino dos apóstolos e a partilhar uns com os outros, a tomar refeições e a orações. Deveras, sobre cada alma começou a cair temor. E muitos portentos e sinais começaram a ocorrer por intermédio dos apóstolos. Todos os que se tornavam crentes estavam unidos em terem todas as coisas em comum, e foram vender as suas propriedades e bens e distribuir a receita entre todos, conforme alguém tivesse necessidade. E dia após dia assistiam constantemente no templo, de comum acordo, tomando as suas refeições em lares particulares e participando do alimento com grande júbilo e sinceridade de coração, louvando a Deus e achando favor diante de todo o povo. Ao mesmo tempo, Jeová continuava a juntar-lhes diariamente os que estavam sendo salvos.